Aqui tá bom? Muito bem, então, bom dia a todos. É sempre uma alegria nós podermos nos reunir para refletir sobre o Evangelho, ensinamentos tão importantes para as nossas vidas. Pedimos a Jesus que nos abençoe nessa manhã, para que essas reflexões possam ser proveitosas para todos nós. Nós estamos dando início ao capítulo 10 do Evangelho. Ele se intitula Bem-aventurados os misericordiosos. A bem-aventurança completa é Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão, eles próprios, misericórdia. Mas o que é a misericórdia? O sentimento dessa misericórdia é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, sentindo as dores, as experiências pelas quais ele está passando, e nós temos aquele impulso de fazer alguma coisa para auxiliar aquela pessoa. Há quem use essa palavra como um sinônimo de compaixão, que serve, pode ser também. Mas a misericórdia ela é o complemento da brandura, da mansuetude, que foi estudada recentemente no capítulo 9. Porque não é possível que nós sejamos brandos, mansos e pacíficos se nós não formos misericordiosos. E o contrário também é verdadeiro, são virtudes que nós vamos conquistando. E a misericórdia, ela também pode complementar a lei de justiça, porque a justiça de Deus sempre nos ensina através das consequências de tudo que nós fazemos. Mas a misericórdia vai além, porque além das consequências do que nós fazemos, a misericórdia busca oferecer condições para que a pessoa possa se reerguer se ela tiver caído. É muito importante. E em que consiste a misericórdia? O Evangelho nos fala que ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Muito fácil de falar, mas difícil de colocarmos em prática, porque o perdão é um assunto bastante delicado. Quem de nós já não viveu essa situação de ter se sentido ofendido, magoado, prejudicado por alguém? E como nós agimos diante desta situação? Será que nós conseguimos perdoar? Será que esse assunto já ficou lá para o passado? Será que quando nós pensamos nessa questão, nós nos alteramos de alguma forma? Sentimos que o coração talvez acelere um pouquinho mais, vem algum sentimento diferente? E se de repente nós encontrarmos com essa pessoa, será que vamos conseguir conversar com naturalidade, olhando nos olhos? Ou será que vai haver um certo mal-estar, um certo constrangimento? Esse tipo de situação pode ser resolvida através da misericórdia. E Jesus nos ensina isso, conforme uma anotação de Mateus no capítulo 5 do seu Evangelho. Jesus recomendou assim: se alguém fez alguma coisa contra você, procure essa pessoa em particular, chame para conversar. E aí você coloca o seu ponto de vista, conversa com ela, para que a situação possa ficar esclarecida. E Jesus fala, se ela aceitar, se vocês conseguirem se entender, você terá ganho um amigo. Isso é muito importante para nós. Mas tem dois desafios. O primeiro desafio é vencermos o nosso orgulho, porque se o outro nós consideramos que nos feriu, talvez venha aquele pensamento, ele que fez isso para mim, por que eu tenho que ir lá conversar? Ele que venha conversar comigo. Mas nós podemos sempre dar o primeiro passo, buscando esse acerto com a pessoa. E o segundo desafio é achar o momento certo, porque na hora que o conflito está acontecendo, muitas vezes não conseguiremos acertar. É preciso encontrar aquele momento em que os ânimos já estejam mais calmos, menos acirrados, para podermos conversar com a cabeça mais tranquila e buscar resolver o problema. E Pedro, o discípulo de Jesus, diante dessa situação, perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar um irmão meu que pecou contra mim? Será até 7 vezes?
Ele fala em 7, que para nós é um número pequeno, mas no tempo de Jesus, o 7 era um número que significava a perfeição, a totalidade divina. Para eles era muita coisa. E Jesus surpreende Pedro dizendo que ele deveria perdoar não apenas 7, mas 7 vezes, 70 vezes cada ofensa. Coitadinho do Pedro, que talvez nem soubesse fazer a conta, percebeu que era muito. Mas nós não precisamos também nos preocupar de fazer a conta nem ficar anotando, porque Jesus quis nos dizer que o perdão deve ser incondicional e deve ser para toda e qualquer ofensa, não importa quantas vezes essa ofensa ocorrer. É muito importante o perdão. Nós, às vezes, talvez você já tenha presenciado alguma situação desse tipo, ou vivido. A pessoa perde a cabeça. Nossa, a gente perde a compostura, fala um monte de coisa que não precisava, faz aquela cena terrível e depois a gente vai precisar falar com a pessoa de novo, porque nós precisamos uns dos outros, todos nós precisamos. O orgulho dificulta nós chegarmos até a pessoa. E no fundo talvez tenha também aquele medo de chegarmos lá e a pessoa falar para nós, agora vem. Faz toda aquela cena, agora vem com essa carinha aí como se não tivesse acontecido nada. Nós não gostamos de ouvir isso. Então, ficamos muitas vezes afastados do outro, impedindo que ocorra essa situação de perdão. Mas o perdão verdadeiro, ele deve ser generoso. Ele deve poupar o orgulho do outro. Se nós já estamos buscando a misericórdia, nós temos condições de fazer isso. Às vezes é aquela pessoa próxima e nós sabemos que ela é mais nervosa, perde a cabeça com facilidade, então nós podemos facilitar a situação para nos reconciliar. Talvez uma brincadeira, tornar o ambiente mais leve, mais suave, de forma que a pessoa possa se chegar até nós e as coisas ficarem bem novamente, para não ficar aquele clima ruim. Porque se o perdão for assim, eu perdoo você, não adianta, não perdoou, ele tem que ser sincero, generoso, para que possa ocorrer de parte a parte e nós possamos continuar uma convivência fraterna. Jesus, numa outra passagem, novamente nos recomenda isso, que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos com eles no caminho. Porque senão o adversário nos entrega para o juiz vai nos entregar para o ministro, oficial de justiça, e nós vamos presos. E vamos ficar presos até pagarmos o último centavo. O adversário, nessa simbologia que Jesus nos propõe, pode ser qualquer pessoa, em qualquer situação que tenhamos tido alguma desavença. E o juiz é a nossa consciência, porque nela estão inscritas as leis de Deus. Todos nós temos consciência, ainda que alguém esteja pensando, não, tem gente que não tem consciência, não, a gente vê o que as pessoas fazem, olha, elas certamente não têm consciência, mas tem sim, Deus não se enganou. É que a nossa consciência vai despertando aos poucos, no tempo de cada um. Todos nós temos sim essa consciência, mas quando nós agimos errado, e a nossa consciência nos acusa, com bastante frequência, o nosso orgulho faz com a consciência aquilo que a gente faz com o despertador para acordar de manhã. Talvez alguém faça isso. Aperta aquele botãozinho para dormir um pouquinho mais. E a consciência dorme um pouquinho mais, mas ela acorda novamente e vem nos falar. E ela vai ficar fazendo isso até nós tomarmos uma atitude. E se nós não fizermos nada, o juiz, que é a consciência, vai nos entregar para o ministro. O ministro representa aqui a ação das leis de Deus, porque elas estão valendo para todos nós. E se nós não tomamos a atitude de nos reconciliar, que é o que Jesus nos recomenda, as leis vão entrar em ação e vão nos colocar em situações que têm por objetivo nos fazer retornar para o caminho correto. E aí nós vamos presos. Essa prisão, além de ser uma questão de consciência, também nós nos colocamos numa situação de quem precisa viver experiências
para voltar a ficar dentro da lei de Deus. Porque a lei de Deus é a única necessária para a nossa felicidade. Toda vez que a gente se afasta dela, nós ficamos infelizes. Então é muito importante que nós voltemos. Se nós ficarmos ali presos naquela situação, nós vamos ter que aprender até nos reconciliarmos diante de nós mesmos, porque é perante as leis de Deus que nós vamos prestar contas. Então, quando a gente vive as experiências e aprende aquilo que precisava, aí nós pagamos o último centavo, aí nós passamos a ficar livres perante a lei de Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ficar ali vivendo essa situação. Mas essa prisão, ela não é um castigo, porque a lei de Deus não é para nos castigar. A lei de Deus é para nos educar. A lei de Deus funciona assim: se você quebrou, conserte. Você tirou do lugar, ponha de volta. Você atrapalhou, desestruturou alguma coisa, faça o trabalho para reconstruir aquilo que não ficou bem feito. É só assim que nós vamos conseguir ter tranquilidade. O Evangelho nos ensina também que o perdão não tem só um efeito moral, ele também tem um efeito físico, se podemos dizer assim. Porque aquelas pessoas que têm alguma desavença conosco, que se desentenderam e que nós alimentamos às vezes um sentimento ruim, se elas partirem aqui da terra com esse sentimento ruim em relação a nós, nós já aprendemos que somos imortais. A pessoa vai continuar sendo exatamente quem era, mas agora com um agravante. Tem todo o tempo do mundo para criar embaraços para nós. E ela pode fazer isso? Pode. Ela pode ir lá na minha casa, pode estar por ali, porque é um espírito, nós não estamos vendo. Pode influenciar, soprar ideias para criar problemas. E as pessoas invigilantes podem aceitar aquelas ideias e quando nós menos percebemos, olha só, já estamos numa discussão, já estamos criando ali algum problema e isso certamente nos atrapalha. Ah, mas eu perdoei. Mas às vezes o outro não me perdoou. E isso pode acontecer. Por isso, nos reconciliar é também uma atitude que evita problemas lá no futuro. É por isso que Jesus disse que o sacrifício mais agradável a Deus é o do nosso ressentimento. Nos tempos de Jesus, os judeus iam ao templo e eles iam fazer as suas oferendas, iam fazer as suas orações, eles levavam oferendas materiais. Jesus usa essa imagem para trazer um ensinamento além das coisas materiais. Ele diz assim: se você for fazer a sua oferenda, chegar lá no altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, pare tudo e vá conversar com essa pessoa. Vá se reconciliar primeiro, depois você volte e faça as suas preces. Jesus estava nos ensinando que o coração deve estar puro, deve estar limpo na hora de fazermos as nossas oferendas. É muito importante que nós pensemos nisso. E a gente tem aquele ressentimento, às vezes, quase de estimação. Parece que algumas pessoas gostam de guardar aquela mágoa, aquele ressentimento, fica guardadinho. Porque na primeira oportunidade que sai um desentendimento, a gente tira ele de lá e fala, mas você, lá em 1900 e não sei quando, você fez isso, fez aquilo outro. E não encerra nunca aquele assunto. É uma tolice da nossa parte. Seria tão melhor nós resolvermos a questão, joga lá para trás, não faz mais diferença. E não ficarmos guardando, porque isso só nos adoece, só cria problemas para nós. Por isso, ser capaz de abrir mão desse ressentimento, de abrir mão dessa mágoa, deixar de lado, é o sacrifício que realmente é mais agradável a Deus. E certamente mais difícil do que fazer uma oferenda material, como se fazia nos tempos de Jesus. E nesse capítulo nós seguimos e encontramos uma mensagem de Paulo, apóstolo, nos falando que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Uma afirmativa muito interessante e verdadeira, porque quando nós olhamos para aquela pessoa que fez alguma coisa que nós consideramos que foi ruim para nós,
Se nós estamos buscando a misericórdia, nós entendemos, olha, a pessoa deve estar num momento ruim, um desequilíbrio, alguma coisa assim, porque quem está bem, está equilibrado, não age dessa forma. E se nós conseguimos deixar de lado, perdoar aquela pessoa, no futuro, quando eu me equivocar, porque todos nós nos equivocamos, mesmo quando não queremos, ela vai poder me perdoar também. Outras pessoas vão poder me perdoar, vendo a minha disposição de oferecer o meu perdão. E perdoar os amigos, diz Paulo, é dar prova de amizade. Todos nós temos amigos e talvez algum amigo já tenha dado uma escorregada conosco, feito alguma coisa que nós consideramos que não foi muito boa. E quando isso acontece, nós temos duas possibilidades. Ou nós olhamos para aquele equívoco que a pessoa cometeu e nós valorizamos e nos sentimos extremamente ofendidos e nos apegamos naquilo e deixamos a amizade de lado, às vezes até encerrando a amizade. Ou nós olhamos para a amizade. Nossa, essa pessoa é tão querida. Há quanto tempo está comigo na caminhada? Quantos momentos bons já tivemos? Ela se equivocou hoje, mas é uma pessoa tão boa. Deixa isso para lá. E aí você deixa aquele equívoco de lado e valoriza a amizade. Você dá uma prova de amizade para aquela pessoa e segue com ela, o que é melhor ainda. E Paulo nos fala que perdoar as ofensas de uma forma geral é tornar-se melhor, mostrar-se melhor. Melhor do que quem? Melhor do que nós mesmos. É a única comparação válida que nós devemos fazer. A cada dia olharmos se estamos nos tornando melhores, compreendendo mais os ensinos do Evangelho, para que nós possamos avançar. O perdão é tão importante, mas talvez ele seja difícil, porque nem sempre nós compreendemos o que é. Talvez algumas pessoas pensem que perdoar é como se a gente passasse um pano ali na situação e deixar, faz de conta que a pessoa não tem responsabilidade. E aí lá dentro de nós alguma coisinha fala assim, mas vai ficar por isso mesmo? Não vai acontecer nada com ela? Claro que vai, porque cada um de nós, perante Deus, precisa prestar contas de tudo o que faz. E nós todos vamos sofrer as consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou maus. Então, nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer com a outra pessoa. Mas nós precisamos pensar no nosso lado, porque nós temos que responder perante a nossa consciência. Então, o perdão não é você liberar o outro da responsabilidade, até porque nós não temos esse poder, mas é nós nos libertarmos do efeito negativo que a ação do outro provocou em nós. Deixa, você segue em frente. A gente, quando não perdoa, não percebe, mas nós ficamos presos no outro. Uma vez eu vi uma situação assim, a pessoa tinha se desentendido com outra, mas ela sempre fala assim, o que é de baixo não me atinge, eu sou superior. Mas estava lá numa situação onde a outra, podia chegar a qualquer momento. Está lá conversando bem tranquilamente, quando a outra pessoa entra, muda a atitude. Por quê? Porque a pessoa está presa, fica ali olhando, porque quando o outro aparece, tem que mostrar como eu sou superior, como eu não estou afetado por aquilo que a pessoa fez. E não percebemos que ficamos presos pela falta de perdão, ao passo que nós poderíamos exercer a misericórdia, olhar para aquela situação, ver o que motivou a pessoa a agir daquela forma, para que a gente possa, de fato, deixar isso de lado. É por isso que Jesus disse que os bem-aventurados são misericordiosos, esses são bem-aventurados, porque eles próprios obterão misericórdia. Porque senão a gente vai lembrar lá do Pai Nosso, quando fala assim, um trechinho que todos conhecemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas será que a gente faz nessa mesma proporção? Muitas vezes nós queremos um perdão que nós ainda não conseguimos oferecer
para os outros. Por isso, é importante a cada momento nós praticarmos. Então, como que a gente vai começar? Vamos procurar a pessoa, vamos chamá-la em particular, como Jesus recomenda, num momento apropriado. Vamos conversar com calma, tentar resolver isso para que a nossa consciência não nos acuse, não nos faça ficar numa situação de ter que resolver de qualquer jeito. Vamos nós tomarmos essa atitude e oferecermos como um sacrifício para a divindade o nosso ressentimento, a nossa mágoa. Não vamos ficar carregando, isso só vai nos adoecer. E assim nós vamos dando essas provas de amizade, vamos nos mostrando melhores, vamos exercitando aos poucos essa misericórdia, sendo os bem-aventurados que Jesus falou, para recebermos também essa misericórdia de volta. Porque feliz é aquele que pode pôr a cabeça no travesseiro pensando, eu não tenho nada contra ninguém, ninguém tem nada contra mim. Essa é uma bênção muito grande que nós podemos, cada um, conquistar através dos nossos esforços, através da nossa dedicação. Que nós possamos ter uma vida cheia de misericórdia, cheia de boas intenções. Já podemos hoje mesmo relembrar se tem alguém que precisamos já conversar um pouquinho para deixarmos as coisas mais tranquilas para as pessoas e para nós também. Que possamos seguir com muita paz, com muito amor. Agradeço pela atenção, tenhamos todos um bom dia.